De ontem para hoje, o ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum, afirmou que os governadores interessados em receber recursos federais e obter financiamentos com bancos públicos, como a Caixa, terão de ajudar o Palácio do Planalto a aprovar a reforma da Previdência. E prontamente o vice-líder do governo na Câmara, o deputado Beto Mansur, reagiu a essas declarações. Vamos ouvir aqui na Jovem Pan. Lógico que nós não vamos, e o governo não vai fazer um condicionamento. Olha, só vou liberar esse dinheiro se você conseguir tantos votos. Isso não tem absolutamente nenhum cabimento. Ministro Carlos Marum conosco, ministro da Secretaria de Governo. Bom dia, obrigado mais uma vez pela sua gentileza. Como é que o senhor já rebate esta declaração de Carlos Marum, do Beto Mansur, em relação ao senhor, que também é do governo? Eu não rebato, até porque ela não deixa de ter alguma verdade. Nós não estamos condicionando, mas realmente nós estamos conversando com governadores que estão sendo beneficiados por ações do governo, no sentido de que nos auxiliem a aprovar a reforma da Previdência. Então não é uma situação de interesse do governo federal, é uma situação de interesse do Brasil. E eu diria até que os estados brasileiros são tão ou mais interessados do governo federal na modernização da Previdência brasileira. Você veja que vários estados sofrem hoje uma situação de quase insolvência e na raiz dessa questão está a questão da Previdência. O Rio Grande do Sul já não paga aposentados pontualmente, o Rio de Janeiro é uma questão que você já conhece. Temos agora o Rio Grande do Norte há 3 meses com salários atrasados. Então, eu repito, a Previdência, a modernização, uma Previdência mais justa é uma questão de interesse de todo o Brasil. E nós queremos sim que todos os governadores, especialmente aqueles que estão sendo beneficiados por ações do governo, que contribuam para a aprovação. Governador, ministro, mas condicionar a liberação de um banco público, portanto uma instituição financeira que deveria ser independente, transparente e cuja relação com esses entes estaduais deveria se dar por meio de contratos, de convênios, de repasses que já são consignados. Há uma votação, o senhor disse que não é chantagem, mas o governador Geraldo Alckmin, que esteve aqui com a gente hoje de manhã, que é governador e é pré-candidato, disse que isso é inconcebível e que é um absurdo. Na mesma, aliás, manifestação do líder do governo. O senhor acha que o senhor errou? O senhor acha que o senhor... Não. Eu vou conversar sim com todos os governadores que estão sendo beneficiados por ações diversas do governo, inclusive por financiamento de bancos governamentais, para que nos auxiliem. Mas os bancos são governamentais ou são públicos da população? Ora, o governo é público. O governo é público. Só que existe todos os órgãos são públicos. Todavia, são ações de governo. Esses financiamentos são ações de governo. Senão, eu até fiz uma... Então, se não fosse, podiam ser procurados bancos particulares. Não. São ações de governo, sim. Ações de governo que muitas vezes não são reconhecidas por aqueles que são beneficiados por essas ações de governo, e nós queremos que os governadores nos ajudem e nos auxiliem, no sentido de que a reforma da Previdência seja aprovada. Ministra Denise, quem está falando, eu tenho duas questões. A primeira, bom dia. A primeira delas é que isso não vai contra toda a austeridade que você tentava impor aos estados de modo geral, porque tudo bem que eles enfrentam dificuldades seríssimas, inclusive no atendimento, pagamento de salários, mas há necessidade de um ajuste mais sério, também por parte dos estados, para viabilizar um ajuste global das contas públicas. Então isso, em princípio, iria na contramão de toda a postura que o Ministério da Fazenda teve anteriormente. E depois, qual a garantia que o governo tem que os governadores vão ter essa influência direta no Congresso, já que a gente percebe que até partidos que fecharam questão em torno da reforma da Previdência têm divisões aí nas opiniões, alguns deputados que são contra a reforma? Veja bem,
na política, é óbvio que governadores têm, sim, influência e têm condições de ter um diálogo mais profundo com as bancadas de seus estados, especialmente com aqueles parlamentares que fazem parte da sua base de apoio. Vocês querem que eu minta? Como diz, quer que eu minta? Ou a política deixou... Não, nós sabemos que tem influência, mas ela não é total, não é, ministro? Estou falando a verdade. A verdade. E vocês sabem que isso é uma realidade. Os governadores têm, sim, condição de apoiar, de dialogar, de exporem para os seus parlamentares, inclusive a situação dos seus estados, certo? E nós queremos que os governadores sejam protagonistas, agentes ativos nesse processo de reforma, que é uma necessidade para o Brasil. Não vejo nada de inconcebível, como você me coloca, que diz o governador Alckmin, num diálogo como esse. Eu sou uma pessoa franca, obviamente... Não estou falando inconcebível, não. No sentido de ter essas conversas francas com os governadores também, e as estou tendo. Mas isso é no caso da posição aí, da avaliação do governador aqui de São Paulo, mas nós sabemos também, né, ministro, que tem muita traição quando tem conversa política, que nem sempre o deputado segue atrás de governador, então o governo pode dar e não receber. Sim. Tem esse risco. Eu vou citar uma frase do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas diz que a política ama a traição, mas odeia o traidor. Mas só fiz um parênteses, disse num certo momento. Mas deixa eu retornar. É claro que pode haver traições, é claro que o governador não tem o comando da atividade e da ação de um parlamentar, nem mesmo daqueles que sejam a ele ligados, mas eu tenho a certeza que governadores podem influir positivamente nessa questão e realmente estamos pedindo apoio de governadores no sentido de que sejamos auxiliados nessa questão, que é uma questão do Brasil. Ministro, desculpe. De governo, as pessoas confundem o governo, isso é fundamental para o governo, isso é fundamental para o Brasil. E nós queremos que governadores, que prefeitos, que agentes políticos participem também desse processo e sabemos que eles têm importância. Ao contrário, eu dizer aqui que o governador não tem importância nenhuma no processo como esse, eu estaria diminuindo o papel dos governadores brasileiros. Nós estamos conversando aqui no Jornal da Manhã com o ministro Carlos Marum, que até outro dia estava apenas na Câmara, era deputado, mas agora ele se licenciou para assumir a Secretaria de Governo. Ele é ministro da Secretaria de Governo. Mais uma pergunta de Vera Magalhães. Ministro, desculpa insistir, mas para mim a questão não é o papel dos governadores. É óbvio que os governadores têm um papel de convencimento forte junto às bancadas. O problema da sua declaração é o papel que o senhor parece ver na Caixa Econômica Federal, que não é uma caixa do governo, não é uma caixinha do governo para liberar recursos a seu bel prazer de acordo com votações. Esses contratos de financiamento para estados não são benesses do governo federal para com os governadores. São contratos já aprovados para obras que vão ter financiamento. Portanto, não é dinheiro que é dado. Existem contrapartidas, existe um pagamento de volta, muitas vezes. E o uso da Caixa como uma caixinha de governo resultou em várias prisões. Por exemplo, Eduardo Cunha está preso por conta disso. O Henrique Eduardo Alves está preso sob suspeita de ter usado de alguma forma a Caixa. O Fábio Cleto, todo esse pessoal que é do PMDB está preso justamente pelo uso da Caixa como uma espécie de braço financeiro para financiar o partido. É essa confusão que o senhor parece ainda fazer, apesar de todo esse escândalo que a gente viu. Queria que o senhor dissesse qual é o papel que o senhor acha que tem um banco público no Brasil. Bom, uma coisa eu tenho certeza, ninguém vai ser preso por apoiar a Previdência. Até acho que quase que deveria ser preso quem não apoia, diante da evidente necessidade de que a Previdência brasileira seja modernizada e nessa modernização exija mais justiça na sua atuação. Eu, com todo respeito a você, Vera, eu me recuso a comentar essa comparação que você faz. Então tá bom, é uma comparação mediante a sua declaração, não é uma comparação que eu faço. Foi o senhor que usou um banco público como uma espécie de caixinha. Comparar um pedido de apoio a governadores, inclusive
revelo, que eu não escondo, que eu não estou escondendo diante do fato de que eu realmente... Não, o senhor condicionou a liberação de financiamento, ministro, é diferente, o senhor não pediu apoio. O senhor falou que só vai liberar os recursos se apoiar, é diferente. Então, se você vai falar, eu não falo mais, positivo. Tá bom. Ministro, pra fechar, Denise. Eu entendo que uma comparação desse tipo é uma comparação maldosa, a qual eu me recuso a comentar. Mas vamos em frente, estou à disposição de vocês. Agora, ministro, eu só quero acrescentar mais uma coisa em relação à situação financeira da Caixa Econômica, porque havia necessidade, inclusive, de aporte de recursos do Fundo de Garantia para socorrer a Caixa, para ela se enquadrar nos limites de segurança financeira. Então a Caixa tem suspendido inclusive financiamento habitacional por falta de recursos. E aí se pretende a utilização do Fundo de Garantia, então a Caixa não está no momento confortável financeiramente. Eu queria saber como é que o governo vai lidar com isso, porque aí tem interferência sim do TCU inclusive. Então um banco que já está tendo dificuldades de ajuste financeiro vai liberar mais recursos para os governadores no momento de ajuste fiscal de todo o país, obrigatoriamente, e aliás lembrando que a própria reforma tem esse objetivo. A reforma da Previdência é para fazer o ajuste. E aí o governo gasta mais antes, compromete a situação financeira mais de um banco que já está fragilizado. Como é que o senhor vê toda essa situação? Veja bem, a Caixa Econômica, como você bem falou, é fiscalizada pelo TCU, fiscalizada por órgãos pelo Ministério Público, afinal é fiscalizada por todo mundo. E efetivamente, no momento da liberação do financiamento, se ela entende que pode fazê-lo, o fará. Entendimento sobre isso é da Caixa. Nós não estamos fazendo aqui, ok, atenção, quem quer financiamento apoia a Previdência. Não é isso. Não é isso. Está havendo uma grande confusão. Estados que solicitaram financiamento, certo? E que vierem a ser beneficiados, nós pediremos que esses estados contribuam para a reforma da Previdência e não há nada de errado nisso, já que, eu repito, a Caixa Econômica faz parte de um contexto no qual nós podemos sim considerar que os financiamentos a estados para a execução de obras, para a execução de investimentos, são sim ações de governo. Ministro Carlos Marum, muito obrigado pela entrevista ao Jornal da Manhã. Bom trabalho. Eu é que agradeço e estou à disposição. Tá? Um bom dia para vocês. Se nós não nos falarmos até lá, um feliz 2018. Igualmente.